Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame. Estou aqui hoje com Marcel Andrade, ele que é Head de Investment Solutions na SulAmérica Investimentos, gestora do mesmo grupo da SulAmérica, com mais de 80 bilhões sob gestão. Investment Solutions tem pouco mais de 7 bilhões. Marcel, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Guilherme, pelo prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Marcel, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você faz nessa área de Investment Solutions e a gente tem, enfim, pautas e assuntos de sobra aqui para comentar na sequência. Claro. Bom, gente, o que é uma área de Investment Solutions? Né? A gente está alocando o capital, a gente faz a alocação, o asset allocation para os grandes clientes da SulAmérica Investimentos, sejam eles clientes institucionais, sejam eles clientes de previdência privada e sejam aqueles clientes de wealth management, né, que montam um fundo exclusivo e dão para a gente um objetivo de retorno e um orçamento de risco para a gente flutuar entre as mais diferentes classes de ativos, né? Desde a parte de renda fixa até a parte internacional. Isso é feito através de instrumentos líquidos, podendo ser através de ETFs, ou através diretamente de ativos líquidos, e muito também através da arquitetura aberta. Ou seja, a gente aloca nos melhores gestores, nos melhores fundos de investimento da indústria. Então, se a gente quer estar alocado na classe de renda fixa, a gente vai ver qual subclasse, né, qual estratégia que a gente quer estar alocado, sendo em parte pré-fixada, parte indexada à inflação, crédito privado, e a gente vai selecionar os melhores gestores que vão replicar essa ideia para a gente. Essa mesma coisa vale, esse mesmo perfil de estratégia vale para multimercados, ações, renda variável internacional, renda fixa internacional. Então, eu diria que assim, é um grande asset allocation para os nossos clientes, tanto os clientes institucionais, pessoas físicas e previdência aberta. Legal. E, Marcelo, já que você tem, acho que uma visão bem ampla do mercado, né, nessa posição, eu queria que você comentasse um pouquinho de quais talvez principais movimentos hoje que você vê como talvez dominantes, né, na indústria de fundos brasileira. Assim, acho que hoje é difícil fugir da renda fixa, né? Quando a gente tem uma taxa de juros nominal aí a 10,75, podendo aumentar no final de ciclo, de repente, até 12,5% e 13%, é muito difícil você fugir hoje da parte renda fixa. Mas é claro que essa alocação vai depender muito do perfil do cliente, da característica, do objetivo de retorno, do orçamento de risco que aquele cliente está proposto a aguentar, para poder a gente montar nossas estratégias. Mas te respondendo, assim, eu acho que hoje tem muita oportunidade, não só na parte de renda fixa, taxa de juros nominal, né, como a gente acabou de falar, mas acho que tem muitas oportunidades em outras classes de renda fixa, né? A gente aqui, nesse momento, a gente tem ficado bastante animado com a parte de títulos indexados à inflação, as nossas famosas NTNBs, né? Se a gente olhar ali os prêmios que estão na curva de juros, né? Você pega o meio da curva, você pega títulos um pouco mais longos, as taxas estão negociando em torno de 6,80, né? Se a gente tem um 6,80 na curva de juros real para ser carregado daqui a 10, para daqui a 15 anos, é muito juro real, né? Quando você olha para o mundo como um todo, mesmo num cenário de taxa de juros no mundo mais alto do que a gente viveu, de repente, nos últimos 15 ou 20 anos, a gente ainda apresenta um prêmio relevante para carregar essas posições. E, além disso, você tem toda a proteção da questão da inflação, né? Acho que a inflação hoje no Brasil, apesar de a gente pode até depois discutir a taxa de inflação, a desancoragem que o mercado está colocando na taxa de inflação, a gente está falando de uma inflação de taxa de 4,5%. É uma inflação bastante controlada para os níveis brasileiros. Vamos lembrar que a média dos últimos anos de inflação no Brasil está rodando ali por volta de 6%. Você pega esses 6% de inflação, mais ali quase 7% de taxa de juros real, e você compõe isso nos próximos 15 ou 20 anos, a gente acha que é uma baita oportunidade na parte de renda fixa. Então, assim, claro, se olha para os títulos pré-fixados, também parecem uma taxa bastante interessante, mas eles têm apresentado uma volatilidade muito maior quando a gente olha em títulos, na parte de títulos de inflação. Então, assim, tentando responder um pouco da sua pergunta, assim, em Brasil, a gente pode passar por todas as outras classes de ativos que a gente faz, que a gente acha que também tem oportunidades aqui no Brasil, mas é muito difícil a gente, hoje, neste momento, desviar muito a carteira dos nossos clientes de uma alocação forte em renda fixa. É claro que a gente vai dosar, que a gente dosa de acordo, como eu comentei, com o risco e o perfil de cada cliente. Tem aquele perfil do cliente ali que já está
já no final do ciclo de acumulação, de repente não vale a pena ele tomar tanto risco, né? Você tem uma taxa de juros nominal, de novo, indo para 12,5 com uma inflação de 4,5, você já tem naturalmente com uma liquidez diária um juro real ali na casa de 7 a 8%. Mas isso não vai se materializar. Em algum momento a gente vai ver a virada desse mercado, a taxa Selic reduzindo, esses prêmios das NTNBs caindo. Mas se você consegue comprar por um investimento mais de longo prazo, você vai carregar, de novo, por 20 anos, um prêmio real ali quase na casa dos 7%. E é sensacional a NTNB, né? Assim, e o IPCA já é garantido, o que você ganha ali é real, e uma taxa de 6,7%, 6,5%. É bem interessante. Mas também tem aquela questão da marcação ao mercado, né? Se acaba diminuindo o prêmio, também acaba ganhando a valor presente. Exatamente. Para o lado bom e para o lado ruim, né? Então, assim, acho que essa questão da marcação ao mercado é muito importante, assim, principalmente para os clientes, assim, pessoas físicas de varejo. Acho que nem todos têm a noção de como, sim, tem volatilidade na renda fixa e às vezes a renda fixa pode não parecer tão fixa assim, né? É claro, quando você está alocado nas LFTs, né, que são aqueles títulos públicos que seguem a taxa Selic, esse evento de marcação ao mercado, apesar de existir, ele existe assim, de uma forma muito mais suave e ela vai fazendo os ajustes ao longo do tempo, né? A gente teve recentemente, né, ali em setembro de 2020, um evento de marcação ao mercado de LFTs muito forte, ali no início, no segundo semestre de 2002, na primeira eleição do governo Lula, mas são casos muito pontuais. Então, esses títulos acabam seguindo mais a taxa Selic. Mas quando você fala de um título pré-fixado, quando você fala de um título de uma NTNB, né, que é indexador de inflação, a depender do prazo desse título, pode ter uma volatilidade bastante significativa. Imagina que você compre títulos indexados à inflação com duration longo, ou seja, existe um índice, que é um índice da Ambima, chamado IMAB, que é uma cesta com as NTNBs que são ofertadas no mercado. E tem um índice que é o IMAB 5+, só aquelas NTNBs mais longas. Então, a volatilidade desse índice de IMAB 5+, ela é quase uma volatilidade de bolsa. E acho que muita gente não tem exatamente essa noção. É claro que você tem a certeza de que quando você comprou a NTNB, que vai vencer em 2050, que vai vencer em 2060, você tem aquela certeza que, se você carregar ela até o vencimento, você vai receber por todo esse período a inflação do período corrente, mais o juro real da data que você comprou essa NTNB. Mas, ao longo do tempo, você pode ver, muitas vezes, marcações negativas. E aí, aquele cliente fala, eu botei R$1.000 na NTNB 2050 e no mês seguinte eu tenho R$900. Isso pode acontecer. É renda fixa se você levar até o vencimento. No meio do caminho tem a marcação ao mercado, como você bem colocou, que às vezes assusta muito alguns investidores. E o mesmo vale para títulos pré-fixados. E aí, Marcel, aí vem a pergunta, talvez, mais do que cenário, né? NTNB colocando o IPCA mais 6,5, 6,7. Tá um pouco exagerado esse prêmio? Olha, é difícil dizer que está exagerado quando a gente olha, primeiro, o cenário externo, que é um cenário assim, que há muito tempo assim, o mundo, existe uma geração de hoje assim, que nunca viveu nesse mundo de juros mais alto. Então não sabe o que é inflação, falando do mundo desenvolvido. A gente viveu desde 2022 com taxas de inflação lá fora que mudaram completamente a forma de todo mundo analisar os investimentos de renda fixa. Então, assim, quando a gente olha uma taxa, uma Treasury, né, que é o título público americano com vencimento em 10 anos, rodando ali hoje por volta de 4,20, de 4,25, a gente viveu durante pelo menos com 15 anos com essas taxas aí rondando ali a 2%, a menos do que 2%. Então, o Brasil, assim, a gente sempre naturalmente tem, infelizmente, acostumado a ver taxas de juros muito altas. Assim, taxas de juros das NTNBs, como você citou, nesses mesmos níveis, a gente observou só ali naquele ano de 2015, 2016, foi um ano bastante conturbado com o Brasil, com o impeachment, com um desajuste fiscal muito grande. Mas então o que justifica esses prêmios? Primeiro, o que justifica esses prêmios é o cenário internacional, que eu acabei de comentar, né? Acho que todas as incertezas que estão flutuando, esse cenário internacional, não só na parte de juros, mas também daqui a 2 semanas vai ter a eleição americana, que pode influenciar bastante na questão do preço dos títulos de renda fixa pelo mundo como um todo. E aqui no Brasil, né? Acho que aqui no Brasil, depois que o governo assumiu, ele tem uma pauta um pouco mais de aumento dos gastos públicos. Acho que isso está sendo tem sido bastante vocal nesse sentido, e o mercado, obviamente, acaba botando isso um pouco no preço, a capacidade de pagamento do governo lá na frente, quando esses títulos vão começar a vencer. Então, tem pedido um pouco mais de prêmio. Agora, se está assim, exagerado ou não, acho que vai depender muito assim, se a gente vai conseguir fazer o dever de casa de trazer o arcabouço fiscal, primeiro cumprir
o arcabouço fiscal que se é proposto. E, assim, o custo da dívida assim, é um custo da dívida que o próprio governo é muito alto quando ele tentar rolar essa dívida. Né? Então, está chegando num patamar de dívida PIB por volta de 80%, e daqui a pouco o governo vai ser questionado se ele vai ter capacidade de pagar esse prêmio nessa curva de juros. Então, assim, a gente espera que no curtíssimo prazo, algumas medidas pelo lado do governo de controle das contas públicas, essa semana, pelo menos, tem sido um grande tema no mercado isso, que a gente pode ver uma janela de curtíssimo prazo de fechamento desses prêmios das taxas de juros. Mas respondendo isso num período um pouco maior, de médio e longo prazo, eu acredito assim, que a gente pode não observar, pelo menos nos próximos 2 anos, um fechamento tão significativo. Eu acho que a gente pode ver momentos pontuais de fechamento na taxa de juros. E Marcel, o que talvez um cenário internacional, você citou que isso talvez mexa com a renda fixa do mundo inteiro, né? Como que isso pode alterar esse cenário de prêmio de risco aqui no Brasil? A gente estava no meio desse ano, acho que vamos tentar até voltar um pouquinho mais, né? Acho que no final do ano passado, acho que o discurso do Fed muito mais dovish no sentido de que iria acelerar, né? A gente estava começando a chegar próximo à questão do corte dos juros, o mercado, assim, no final, em novembro e dezembro, se olhar o resultado dos ativos de risco, né? A Bolsa Brasileira subiu 20% em apenas 2 meses. Acho que isso aconteceu, foi um movimento que aconteceu no mundo inteiro. O que aconteceu? Acho que durante todo o ano não se materializou, a inflação nos Estados Unidos acabou dando um repique, o Fed atrasou todo esse corte da taxa de juros, mas agora a gente estava vivendo esse primeiro corte, né? O primeiro corte de 50 basis points. E o mercado começou a precificar novamente 50 basis points na segunda largada. Só que nesse meio do caminho, acho que, primeiro, a economia americana deu sinais de que ela não estava desacelerando tão forte assim como todo mundo pensava, e a gente começou a ficar muito mais próximo de eleição americana, que acho que está mexendo um pouquinho também com o preço dos ativos, né? Acho que quando o Fed começou a cortar a taxa de juros, a gente observou as Treasuries de 10 anos batendo ali por volta de 3,60, tinha sido o menor nível dos últimos meses, e hoje, como eu comentei, a gente está falando novamente das Treasuries a 4,20. Por que isso? Acho que o mercado começou a precificar o trade Trump, né? O que é o trade Trump? Né? Acho que o Trump, se por acaso for... Acho que o Trump acabou, nessas últimas semanas, mostrando nas pesquisas, nas casas de aposta, uma certa vantagem, né? Uma recuperação em relação à Câmara, e ele tende a ter um governo um pouco mais inflacionário do que a própria Câmara. E mais do que isso, assim, ele adiciona muito mais incerteza aos mercados, que os mercados gostam sempre de estabilidade, não gostam de incerteza. Ele adiciona um pouco mais de incerteza. Que incertezas são essas? As incertezas de qual vai ser o nível de tarifas, né? Acho que ele andou falando que ia tarifar, e aí não só a tarifa contra a China, que acho que a tarifa contra a China ela deve acontecer independente de governo democrata ou governo republicano, mas tarifas contra o resto do mundo, né? Tarifas contra a Europa, tarifas contra o México, etc. Então, o mercado começou a precificar que o movimento de queda de taxa de juros pode não ser tão rápido assim como a inflação pode dar algum tipo de repique. Isso foi traduzido nas taxas de juros internacionais, que acabou se espalhando para o mundo inteiro, né? Acho que o Brasil, obviamente, a gente falou das taxas aqui do pré-fixadas, NTN-Bs, tem um movimento particular de Brasil, mas foi um movimento de abertura de taxas no mundo inteiro. Todo. E falando em taxas e voltando aqui para o Brasil, tem esse mercado de crédito privado também, que captou horrores, né, nesse ano. Como vocês estão vendo isso hoje? Não está tão atrativo quanto já foi? Acho que esse é um bom ponto. Assim, acho que o fluxo para o mercado de crédito privado, e a gente pode citar algumas razões, ele começou a ser um fluxo muito forte desde ali de meados de 2023. Né? Vamos lembrar assim, que no início de 2023 aconteceu o evento de Americanas, logo depois o evento de Light, né, que bagunçou um pouco o mercado de crédito privado, as taxas, os spreads abriram de forma significativa, mas também depois o mercado se ajustou e tinha um prêmio muito grande no crédito privado. Então, assim, a gente vinha num momento de taxas de juros ainda altas, né, de taxa Selic ainda alta, e você ainda ganhava um spread por estar alocado no crédito privado muito alto. Então, parecia ser bastante favorável. Em paralelo a isso, no final do ano passado, né, tiveram aquelas medidas do governo de tentar acabar com a emissão tão desenfreada que estava tendo de CRAs, CRIs, LCAs, LCIs, né? As LCAs e LCIs tiveram um prazo maior, né, de carências, os CRAs e os CRIs acabaram diminuindo bastante a emissão, porque eles foram bem específicos na questão do lastro imobiliário, do lastro de agronegócio. Então, todo mundo que estava se beneficiando da alocação dessa parte de crédito privado, que tinha isenção
fiscal, acabou direcionando, procurando outro tipo de investimento ainda em crédito privado. Foi para os fundos de crédito bancário, né, que se mostraram, acho que isso é um fato importante, né, a gente falou de marcação a mercado de título público, mas também tem a marcação a mercado dos títulos de crédito privado. E os títulos de banco, os títulos bancários, as letras financeiras, os CDBs, se mostraram muito mais resilientes em momentos de crise do que propriamente o crédito corporativo, as debêntures. Então, esses fundos de liquidez, D0, D1, acabaram recebendo um fluxo muito grande, que é o pessoal parqueando o dinheiro, saindo do CRI, do CRA, da LCA, que vão tendo seus vencimentos, nesse tipo de crédito, em fundos de debêntures de curto prazo, em fundos de crédito bancário, e também a questão das debêntures de infraestrutura, né? Foram lançados diversos produtos com a debênture isenta, né? Aquela isenção fiscal, acho que o brasileiro de varejo adora, né? Sempre procura uma isenção, né? Algum produto isento de imposto de renda. Então, a gente viu uma produção muito grande, uma criação muito grande de fundos de debêntures de infraestrutura, né? Com essa isenção fiscal, que acabou sugando muito esse fluxo. E aí o fluxo, e também um terceiro ponto é que, sim, se a gente olhar as classes de ativos como um todo, as demais classes de ativos de risco, bolsa, fundos multimercados, a própria renda fixa ativa, né, com muita marcação a mercado negativa, acabaram, se juntam esses três fatores, todo mundo acabou migrando os recursos para crédito privado. O que isso aconteceu? Os spreads fecharam de forma significativa, com todo esse volume de dinheiro. A gente vê emissões de papéis high grade, né, são aqueles papéis de alta qualidade, com alto nível de crédito, de qualidade de crédito, sendo emitidos a uma taxa muito baixa, né, um CDI mais 0,4, 0,5, quando você vê um fundo, você ainda tem um custo de taxa de administração daquele fundo, o fundo vai começar a rodar ali a 98, 99 do CDI, com risco de crédito. Ah, mas você vê algum tipo de risco de crédito nas empresas? Eu acho que não, acho que apesar de as empresas médias, né, se a gente olhar os dados das empresas médias e menores do Brasil, as recuperações judiciais, né, têm aumentado de forma significativa aqui no Brasil. Onde esses fundos de investimento normalmente atuam, né, são empresas de um nível de qualidade um pouco melhor. E essas empresas têm apresentado dados, né, financeiros, resultados financeiros muito interessantes. Então, neste momento, a gente não vê nenhum trigger que possa acontecer um evento, disparar um evento como Americanas e Light, que aconteceu no ano passado. Mas aí, respondendo diretamente agora a sua pergunta, deu uma grande volta, a gente tem se posicionado, assim, a gente saiu dessa categoria de crédito privado porque a gente entende que os spreads, os prêmios de risco de crédito não mais justificam estar alocado em crédito privado. Né? A gente não quer correr o risco de um crédito de uma empresa, por melhor que seja esse crédito, se ele vai me pagar uma taxa de juros que não compensa eu estar alocado nesse crédito. Então, sim, acho que essa categoria de crédito privado acabou perdendo um pouquinho a atratividade, mas se você quiser tomar um pouquinho mais de risco, né, a gente está falando muito do mundo do high grade, né, se você quiser ir para o mundo de high yield, né, com aquelas empresas que acabam não tendo a mesma qualidade de crédito, então até um crédito estruturado, que acho que no Brasil se desenvolveu bastante, a gente ainda encontra algum nível de prêmio de risco satisfatório para estar alocado. A gente, como atua hoje mais alocado no high grade, a gente acabou saindo dessa parte de crédito privado. Pois é, eu tenho falado com alguns gestores de crédito e basicamente todos eles migraram uma porçãozinha ali do seu portfólio para FDICs. Aí acho que assim, é uma estratégia que alguns gestores têm feito, assim, alguns gestores têm feito, aumentado o caixa do fundo, outros gestores têm reduzido a duration muito das carteiras, porque se acontecer algum evento de marcação ao mercado, quando você está com uma duration um pouco mais curta, você tende a sofrer bem menos, e acho que essa duration tem muito na parte desse crédito bancário, que a gente explicou um pouquinho aqui atrás, e outros fazendo esse movimento que você citou, indo para o crédito estruturado. Assim, eu acho que o crédito estruturado no Brasil, ele se desenvolveu bastante nos últimos 3 anos, pelo menos, na mesma esteira do crédito como um todo, como essa classe como um todo, mas eu acho que tem que ter um pouco de receio também e não sair alocando, assim, o medo é do investidor acabar sempre olhando para o retorno, esquecendo um pouco do risco, né? Então, esses FDICs, você tem que analisar muito bem a estrutura desse FDIC, né? Para ver se ela está bem amarrada, a estrutura do FDIC. E, assim, o FDIC começou a ser oferecido também para algumas pessoas físicas. Acho que isso também acaba influenciando o fluxo para essa categoria. Então, eu diria, assim, uma recomendação é sempre você analisar a estrutura do FDIC. O FDIC bem montado, né? O FDIC muito bem estruturado, ele é um excelente instrumento de investimento. Mas aí, acho que não sei se é todo mundo no mercado que tem essa capacidade analítica de analisar esse tipo de investimento. Certamente, muitos gestores de crédito privado, sim, mas quando tem um fluxo muito de varejo para esse tipo de produto, aí me gera um pouco de receio. Legal. E, Marcelo, voltando um pouco para os isentos ali, falando com talvez até alguns empresários mesmo da parte imobiliária, tem aquela questão da poupança que estava diminuindo, eles estão
tendo um pouco mais de dificuldade para conseguir empréstimo bancário e estão recorrendo aos CRIs. Como que está a demanda por esse produto? A demanda, assim, por CRIs, assim, do investidor de varejo, ela continua existindo, né, justamente pela questão da isenção. O que aconteceu é que a emissão de novos papéis, ela ficou um pouco muito mais restrita, né? Porque antigamente, acho que tinha algumas brechas na legislação. Todo mundo fazia, né? Que todo mundo acabava emitindo um CRI e um CRA e depois se justificava por que era CRI e por que era CRA. Então, o que aconteceu foi uma diminuição da oferta desse tipo de papel, mas acho que a demanda da pessoa física, principalmente para a questão dos isentos, ela ainda existe. Claro que ela migrou para alguns outros investimentos, como a debênture de infraestrutura, mas em algum momento ela vai acabar voltando, né? Uhum. E assim, você falou que não vê muito trigger, né, para essa abertura dos spreads em crédito privado, mas em algum momento esse dinheiro, seja por bem, até pelo mal, pelo bem, uma hora esse spread vai aumentar, né? Assim, eu acho assim, que quando as outras classes ativas, qual é o que está acontecendo também? O investidor, quando você tem uma taxa de juros de 12,5%, de 10,75%, que a gente está vivendo hoje, podendo chegar a 12,5%, é confortável para o investidor se o fundo de crédito começar a rodar ali a 98%. Claro que isso vai depender muito do target de retorno, do objetivo de retorno de cada cliente. Mas se é um cliente assim que está rodando a 98% do CDI de um negócio que está uma taxa de 10,75%, uma taxa de 12,5%, com uma inflação também de 4,5%, ainda é relativamente comportado. Por isso, porque o que eu falei, assim, que hoje a gente vive uma situação um pouco diferente, por exemplo, do que a gente viveu em 2019. 2019, se a gente pegar lá em novembro, em outubro e setembro, a gente viveu uma situação parecida. Os spreads estavam muito amassados, tinha um fluxo muito grande para crédito privado, e teve ali em setembro, outubro, uma remarcação muito grande que assustou boa parte dos investidores, e aí começa aquela corrida, né? Muitos fundos D0, D1 recebendo muito dinheiro, alocando em operações não necessariamente completamente líquidas. Quando você tem um resgate para pagar em D0, D1 é aquele Deus nos acuda, todo mundo vendendo papel no mercado secundário e os spreads explodem. Primeiro que eu acho que muitos gestores acho que aprenderam um pouco a lição, né, nesses últimos anos, então começaram a casar o ativo muito mais com o passivo. E eu acho que um outro motivo que eu falo que é bastante significativo, assim, que naquela época, se a gente lembrar, em 2019, a taxa de juros estava por volta de 6%. Então, se você começar a ganhar 95, 98 do CDI a 5%, com uma inflação rodando a 6, a 5, é uma coisa. Outra coisa é você rodar 98 com uma inflação rodando a 4,5. Você tem muita gordura para queimar. É claro que aquele efeito de 2019, os fundos não rodaram 98, 95, né? Dada aquela corrida aconteceu, muitos fundos rodaram 50, 60 do CDI e assustou muito. Eu acho assim, que a gente vai ter um efeito muito mais suave dessa vez, nessa abertura de spreads de crédito que tende a acontecer do que a gente observou em dados passados. É claro, pode acontecer alguma pegadinha, como aconteceu no caso de Americanas, né, que ninguém estava esperando, uma fraude completamente diferente, mas eu acho que assim, o efeito de remarcação ao mercado vai acontecer, mas tende a acontecer de uma forma um pouco mais suave. Pois é. O que eu me pergunto é assim, por que as pessoas estão preferindo o crédito privado com esse nível de spread em vez de um título público, né? Aí eu acho assim, que tem, primeiro, o efeito de marcação a mercado, né? Acho que a volatilidade do crédito privado tem sido um outro grande atrativo, né? Quando você olha as debêntures, né? Você olha os fundos de investimento em crédito privado, eles rodam ali, mesmo aqueles super conservadores, 102, 103, 105 do CDI, quase que um reloginho sem marcação a mercado. Quando você vai para um título público de renda fixa, a não ser que você invista em títulos de CDI e LFT, né, que tem a marcação a mercado muito mais suave, o título público, a primeira coisa que a gente falou aqui é da marcação a mercado. Então, balança. Né? E acho que o investidor brasileiro, assim, ele ainda tem aquela cabeça de que a renda fixa, ela é renda fixa, não tem volatilidade, etc, etc. E ele encontrou esse conforto no crédito privado. Agora, a hora que começar todo mundo a acordar que existe um risco de crédito nesses títulos de crédito, eu acho que o pessoal vai começar a ter um pouco mais não vai alocar tanto em crédito privado como a gente viu a alocação nesses últimos tempos. Né? E ainda tem a taxa de administração, né? Eventualmente de performance também. Exatamente. Mas acho que o crédito privado, assim, como os spreads abriram muito em maio, acho que tinha muita gordura para acontecer. Acho que esse movimento que você acabou de citar, que é muito importante, vai estar começando a acontecer agora. Acho que esse mês é uma grande emblemática. Acho que daqui para frente a gente vai observar muitos fundos com o carrego que a gente fala, né? Que é um carrego bastante mais diferente do que a gente foi observado nos últimos tempos. Uhum. Lá na Sul América, você comentou, está desembarcando de crédito privado. Na área de Investment Solutions, a gente fez uma redução
fortes na área de crédito privado, cerca de uns 2 ou 3 meses atrás, e a gente está alocando aonde? Assim, acho que tem algumas oportunidades no mercado, assim, o mercado está muito difícil, né? Mas quando o mercado está difícil é que tem oportunidades aparecendo também. Neste exato momento, a gente tem trabalhado com caixa um pouco maior nos nossos portfólios do que a gente trabalhou nos últimos 24 meses ou 36 meses, se a gente olhar historicamente. Por quê? Primeiro que eu acho que o CDI, de novo, está em uma taxa bastante interessante. A gente tem muitos clientes institucionais, né? Para quem não conhece o mundo institucional, os fundos de pensão que lideram esse mercado têm normalmente as suas metas atreladas à inflação mais um juro real. Um juro real pode variar entre 4% e 6%. E quando você olha uma inflação a 4,5% e um juro de 5% ou 6%, vis-à-vis o CDI, está relativamente confortável. Então, é um movimento de muito curtíssimo prazo. É claro que o ano que vem a nossa expectativa de inflação é outra, é uma inflação um pouco maior do que a gente está vivendo hoje. A taxa de juros também, assim, pode ser que a gente observe ainda a taxa de juros em algum momento, a depender do que acontecer no mundo e no próprio Brasil, não ser no nível tão alto como está agora. Então, a gente está hoje no conforto do CDI, em parte do nosso portfólio, mas a gente tem uma série de outras alocações que a gente pode conversar aqui, de outras classes de ativos que acabam, assim, trazendo um retorno, uma expectativa de retorno bastante interessante quando a gente olha um portfólio de médio e de longo prazo, né? A gente está falando muito desse curtíssimo prazo. Legal. Marcelo, a gente falou aqui da classe que mais captou, né, renda fixa, crédito privado, e da classe que mais teve resgate, os multimercados, assim, como que você tem visto eles? Tem toda essa questão que a performance recente não foi tão boa. O que está acontecendo? Os multimercados, eles viraram o patinho feio da alocação de forma generalizada, né? Acho que tem alguns efeitos. Eu vou falar já especificamente da performance, mas tem um efeito, assim, que a gente chama um movimento técnico de mercado, de resgate da indústria de multimercados, né? Além daquela medida que a gente teve no governo de taxação do crédito privado, do isento, né? De mudar um pouco aquela questão da farra dos isentos, também teve a taxação dos fundos exclusivos, né? E esses fundos exclusivos, né, de pessoas físicas, eles eram muito alocadores em fundos multimercados. Então, tem um movimento técnico também, que a gente tem observado ali desde o final do ano até esse ano ainda, de muito multimercado tendo resgate em função dessa questão da cobrança agora do Come-Cotas, do imposto de renda nesses fundos exclusivos. Mas aí, voltando para a questão da performance... Esse desmonte ainda está acontecendo? Esse desmonte ainda está acontecendo, porque ele foi, assim, um desmonte, assim, que aconteceu na virada do ano, e depois o pessoal, todo mundo pensou, o que a gente vai fazer para ter isenção, pagar menos imposto de renda? Aí foi solucionado, vamos para os fundos de previdência, né? E aí, durou apenas 2 meses, porque o governo novamente foi lá e taxou, falou, fundo de previdência também vai ser cobrado, acima de 5 milhões pelo lucro familiar. E aí, a partir desse momento que foram se encontrando alternativas para poder ir adentro de infraestrutura, que a gente comentou, foi uma dessas alternativas que foi a migração desse dinheiro. Então, eu diria que os multimercados ainda tendem a sofrer um pouquinho nessa desmonte dos fundos exclusivos, daqueles que ainda estão se organizando em termos de estrutura, tá? Uhum. Falando em termos de performance, assim, acho que, de fato, não dá para falar, os multimercados tiveram uma performance, se olhar para os últimos 24 meses, ou até, em alguns casos, 36 meses, bastante difícil, né? A gente pode citar alguns motivos para isso ter acontecido aqui, mas eu só queria destacar que, assim, esse olhar dos multimercados parece um olhar, assim, muito de curto prazo, né? Quando a gente olha esses gestores dos nossos portfólios na área de Investment Solutions da Sul América Investimentos, a gente olha sempre com um horizonte de pelo menos 5 anos, né? Claro que a gente faz trocas pontuais de gestores e, mais do que isso, trocas pontuais de estratégias dentro da nossa carteira, mas estar alocado em multimercado nos últimos 5 anos, ela ainda vale a pena. Você pode ver que a composição do portfólio, ele entrega um retorno acima do CDI bastante interessante. Então, se a gente pegar o ano 2022, foi um ano estupendo para os fundos multimercados, né? Então, todo mundo foi para o investidor normalmente está olhando sempre para o passado, né? Em 2023, todo mundo foi para o multimercado. Aí, 23 e 24 são anos mais difíceis para os multimercados, né? Então, assim, acho que essa visão curto-prazista atrapalha um pouco a indústria, atrapalha provavelmente o retorno da carteira dos investidores. Estão sempre correndo atrás daquela classe que no ano anterior acabou indo um pouco melhor, né? Então, os multimercados, obviamente, eles não desaprenderam, né, a gerir os seus portfólios. Acho que o que aconteceu tem alguns motivos, né? Um dos motivos que a gente pode citar é a falta de tendência que a gente observou nesses últimos anos, né? Os últimos meses no mercado, né? 2022 foi aquele ano muito forte de multimercados. Acho que boa parte da indústria acertou o call de tomado na taxa de juros americana, ou seja, que a taxa de juros americanos ia ter que começar a subir, ia ter que reagir em relação à inflação que estava acontecendo nos Estados Unidos, que boa parte pegou esse trade. Então, era uma tendência. E acho que o mundo ficou um pouco sem tendências claras nesses últimos meses, e muita volatilidade, né? Acho que a gente tem observado o mundo desenvolvido com mais volatilidade
que a gente tem observado na história recente, né? Você pega até o caso da Inglaterra no ano passado, né, com os títulos, as gilts do Banco Central inglês, que foram batendo acima de 4% de um dia para o outro, né? Até alguns fundos de pensão tiveram problemas com essa alocação. Então, movimentos como esses, assim, muito fora do mercado, assim, não tão esperados, acabaram prejudicando a rentabilidade dos fundos multimercados. A gente pode ter outros argumentos também. Acho que a indústria de multimercados acabou captando muito dinheiro ali desde 2019, né, com aquela mudança estrutural no Brasil que chama-se de Deep Finance, né? Os juros vai ser baixo para sempre. Em 2020, por causa da pandemia, a gente foi com juros a 2%. Então, assim, eles acabaram captando muito dinheiro. E alguns, e não todos, acabaram montando estruturas muito grandes, atuando em mercados que, de repente, não eram a expertise total daqueles gestores. Então, agora a gente está observando uma reestruturação dessas casas, que eu acho que é benéfico em alguns casos também. Acho que, então, está todo mundo voltando, que chama-se para o back to the basic, né? Tem gente que sabe fazer determinado mercado, tem gente que sabe fazer aquele outro mercado. E não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, simplesmente está entrando um fluxo muito grande de dinheiro. Então, assim, eu acho que tem algumas causas para isso, mas eu gostaria só de destacar que, assim, o multimercado sempre foi uma alocação core, assim, da área de Investment Solution da Sul-América, e continua sendo, porque a gente tem um horizonte de análise maior do que, de repente, um investimento de varejo. É claro que, às vezes, é difícil e tentador migrar para o porto seguro do CDI, mas se você tem um horizonte de investimento de longo prazo, certamente os multimercados vão compor o seu portfólio de forma bastante interessante. É muito interessante para fazer aportes em multimercados, esse? Olha, assim, a gente nunca fala assim de tradar cota de fundo de investimento, né? A gente, assim, só porque a cota caiu muito, está na hora de investir, eu acho que não é bem por aí. Você tem que fazer primeiro o seu trabalho, assim, de análise quantitativa, né? Acho que primeiro, assim, sempre procure um profissional para, de repente, tentar te ajudar, tentar entender, porque é muito fácil olhar só o retorno para trás, né? Então, eu vou puxar ali quem são os fundos multimercados que tiveram o melhor retorno nos últimos 24 meses. Primeiro, que o ideal é você ver o retorno ajustado ao risco, né? Porque, de repente, a minha sensibilidade de risco é diferente da sua sensibilidade de risco. Uhum. Eu investi num fundo e a cota amanhã dá 3% negativo. Às vezes, um outro investidor não aceita isso e vai resgatar do fundo, não vai aguentar. Então, primeiro é ver, assim, o nível de risco na parte quantitativa daquele gestor. Outra coisa que a gente gosta muito de olhar, assim, é tentar explicar de onde vem aquele retorno, né? Porque, às vezes, você olha a cota de novo do gestor nos últimos 3 anos, ela é muito boa, mas às vezes o gestor teve 1 ou 2 eventos que explicaram boa parte do retorno daquela cota. Uhum. Então, se você não está na cota daquele fundo naquele momento, você não usufruiu nada daquela rentabilidade, né? Você está se rodando ali a 90 do CDI, a 100 do CDI, quando o fundo está rodando com uma janela histórica de 120 do CDI. Então, é entender essa parte quantitativa também, de onde está vindo o retorno, o que explica o retorno daquele gestor. Para você tentar, que é o que a gente gosta de falar, a gente gosta de testar a consistência do gestor. Se eu entrar hoje na cota do gestor, se eu entrar amanhã na cota do gestor, se eu entrar depois da cota da manhã na cota do gestor, como é que vai ser a minha rentabilidade? Como é que vai ser o meu retorno composto? Testar essa consistência na parte quantitativa. E mais do que isso, né, quando a gente olha o quantitativo, a gente está sempre olhando o passado, né? A gente gosta de olhar o qualitativo do gestor, né? Tentar olhar um pouco mais para o futuro, né? Quem é o gestor? Quem são os sócios daquele gestor, daquela gestora? Será que todo mundo tem o mesmo alinhamento ali dentro? Será que é um processo de investimento muito bem estabelecido? Ou o processo de investimento está estabelecido na cabeça de 1 ou 2 analistas, se daqueles analistas saírem? Então, assim, eu falo que é um modelo muito mais complexo. A gente pode ficar falando aqui durante 3 horas do que a gente faz internamente para analisar fundos de investimento nas mais variadas classes. Então, assim, tem diversas análises em cada classe de ativo, a gente pode fazer algum tipo de análise, né? Mas falando aqui especificamente do multimercado, que a gente está comentando, tem vários modelos quantitativos e qualitativos para a gente alocar o nosso capital dos nossos clientes naquele gestor de multimercado. É claro que a pessoa física, às vezes, não tem um pouco dessa tecnologia, dessa expertise, desse conhecimento, por isso que eu sempre acabo recomendando um aconselhamento de um profissional, né? De uma análise de um profissional. Ou então, usar estruturas que a gente também tem, né? A gente está falando aqui muito de asset allocation, mas a gente tem muitos mandatos dedicados, que são os fund of funds, que é o fundo de fundos de multimercado, que é o fundo de ações, que é o nosso trabalho, é selecionar os melhores gestores de multimercados, que a gente entende que são os gestores que vão melhor replicar aquelas nossas estratégias. E quando a gente fala de multimercados também, assim,
sem querer tomar mais tempo ainda nessa classe, assim, mas é que multimercados é muita coisa, né? Multimercados, assim, ficou muito em voga, são os multimercados macro. Aí você tem fundos multimercados longo base, você tem fundos multimercados longo short neutro, fundos multimercados quantitativos, e por aí vai. Você tem uma infinidade de classes dentro de multimercados para você montar a sua estratégia também. Dá para investir em tudo, né? Exatamente, assim como outras classes de ativos também, que acho que multimercados é muito amplo, né, para a gente falar só da classe multimercados. E, Marcelo, aproveitando até essa expertise em analisar fundos, assim, eu queria entender, quando você vai analisar uma gestora, o quanto da figura do gestor você analisa e o quanto, talvez, da cultura, de, por exemplo, se o gestor morrer, na pior das hipóteses, o quanto que isso vai continuar sendo replicado. Isso é muito importante, assim, por isso que eu falei um pouco da questão do processo de investimento. A gente não tem nenhum problema em investir naquela gestora que a gente costuma falar que é o one-man show, né? Que é aquele gestor, que é aquele emblemático gestor ali que você está comprando a expertise dele. Mas o que acontece depois dele? Né? Existem muitas gestoras que têm esse perfil de one-man show, mas tem um plano de sucessão muito claro, né? E a gente tenta entender esse plano de sucessão muito claro. Então, assim, a gente não trava nosso investimento se a gente vai investir no gestor, se o gestor acontecer alguma coisa, gestor, a gente vai embora. Acho que tem muitos outros que a gente costuma falar que são os flags, né, as bandeiras que vão levantando lá pra gente. A bandeira vermelha, a bandeira amarela e etc. É um pouco do que você comentou. Assim, quando a gente faz uma análise que a gente chama de diligência, né, que são os due diligence, quando a gente vai analisar um gestor multimercado, e serve para ações, para crédito, para tantas outras coisas, é entender o que está ali na cozinha que a gente costuma brincar da gestora. E como é que a gente faz esse trabalho? Primeiro, é conversando não só com as pessoas, os gestores da asset como um todo, mas conversando com o ex-funcionário, a gente conversando com alguém que já trabalhou como fornecedor daquela asset, alguém do mercado que nunca trabalhou lá, mas conhece gente de lá. Então, tentar capturar o máximo de informações possível. Porque, como você citou, às vezes não saiu o gestor principal, mas saiu o segundo maior gestor daquela gestora. Todo mundo sabe, sai nos jornais, todo mundo tá sabendo daquela notícia. Mas o que a gente está mais interessado em saber e tentar se preparar, se proteger dos nossos clientes, é quando sai aquele gestor júnior, aquele gestor pleno, que às vezes ele é o gestor que tem gerado maior retorno, tem gerado as ideias. E esse gestor acaba que, quando ele sai da ASSE, pouca gente no mercado fica sabendo. Uhum. Então, esse nosso contato bem próximo com as gestoras é que nos ajuda nesse trabalho na parte qualitativa também. Outra coisa é entender modelos de remuneração, né, para poder entender o turnover da empresa. Por que determinada gestora está tendo turnover? Não, porque o capital fica muito concentrado, os ganhos ali naqueles 4, 3 maiores gestores. Então, o time de baixo acaba não tendo acesso também a todos os prêmios oriundos da gestão. Então, entender modelo de remuneração, entender se está todo mundo, os fornecedores que prestam serviço para aquela gestora, se o processo de investimento ele assim, pulverizado ou está simplesmente guardado com 2 ou 3 pessoas, que aí vai acontecer o caso que você falou, se o cara saiu, eu vou ter que sacar meu dinheiro, porque aquele processo ele não é de toda a gestora. Então, tem diversos elementos da parte qualitativa que nos ajudam bastante a fazer a análise de uma gestora. Legal. E Marcelo, você comentou um pouquinho sobre das diversas classes ali de fundos multimercados e citou os quantitativos, né? Antes da conversa aqui, de começar a gravar, você comentou que lá nos Estados Unidos, assim, 80% mais ou menos dos fundos utilizam sistemas quantitativos em seus processos, né? Aqui no Brasil a gente está, de certa forma, atrasado com relação a isso? Eu acho assim que a indústria, assim, acho que tem alguns gestores quantitativos que fizeram um belo trabalho de desbravar esse mercado no Brasil, já de algum tempo, e outras casas um pouco mais recentes, mas quando a gente visita as gestoras lá fora, né, nos Estados Unidos e em outros lugares, quanto que de tecnologia, assim, quanto de orçamento da gestora é investido em tecnologia de modelos quantitativos, é uma barbaridade. Assim, acho que comparando com o Brasil, é claro que é difícil, primeiro, pela profundidade do mercado americano, da profundidade do mercado brasileiro e as disparidades, obviamente, de recursos que tem em cada mercado. Mas a gente fica um pouco, assim, às vezes, desconfortável assim, com o quão é disparate, né, o investimento em tecnologia. Então, a gente olha os fundos quantitativos no Brasil com uma curva de aprendizado muito grande. Acho que eles estão passando hoje por uma janela um pouco difícil, ajustando os modelos internos, mas, assim, a gente prefere, quando a gente olha o quantitativo dos nossos portfólios hoje na Sul-América, a gente prefere ter exposição
a fundos quantitativos no exterior do que exposição em fundos quantitativos locais. Eu tenho certeza que a indústria local ela vai continuar se desenvolvendo, a gente vai conseguir chegar num nível um pouco mais próximo do que a gente tem lá fora. Mas, te respondendo a sua pergunta, eu prefiro estar mais alocado nessa parte quantitativa no exterior do que localmente. É o futuro, assim, o quantitativo? Pelo menos inserir o quantitativo dentro do processo de tomar de decisão? Certamente, assim, acho que como um modelo de diversificação do portfólio, assim, se a gente olha dentro de uma classe de hedge funds, até mesmo de multimercados, assim, eles trazem diversificação, isso é inegável. Até mesmo os fundos, a indústria que acaba não estar performando tão bem assim, ela traz algum tipo de diversificação. Então, assim, a chave desse negócio de longo prazo, de investimento de médio e longo prazo, é diversificação. E mesmo dentro das subclasses, você tem como diversificar muito, né? Então, na classe multimercado, eu citei algumas classes que podem ser aqui, e quantitativo também. Então, assim, se é o futuro, eu acho que assim, o mercado está caminhando muito para isso, mas eu não diria que a gestão ativa ela vai perder o seu valor, até porque isso existe ainda nos Estados Unidos. O que vai acontecer, acho que a gente vai chegar mais próximo do mundo desenvolvido, onde essas duas estratégias vão poder conviver um pouco mais próximas uma da outra. Interessante. E, Marcelo, acho que um outro estilo de fundo, né, que, de certa forma, é um pouco atrasado aqui no Brasil, é os ETFs, né, em relação até à alocação, assim, pouca gente usa, pouca gente tem ETF na carteira, né? Exatamente. Acho que os ETFs, essa discussão entre gestão ativa e gestão passiva, acho que lá fora ela é já uma ampla discussão de muito tempo, né, mas lá fora a gente olha, assim, a quantidade de ETFs que existe também, assim, é uma quantidade gigantesca. Aqui no Brasil a gente está começando a se desenvolver, a gente começou muito com o trabalho de ETFs, que se a gente olhar, assim, já tem 20 anos, né, a indústria de ETFs de renda variável aqui no Brasil, e é onde mais as pessoas e os investidores acabam utilizando os ETFs. Mas a gente tem instrumentos de renda fixa, de ETFs de renda fixa, tem alguns players fazendo um trabalho bastante interessante, e eu acho que isso tem um grande crescimento para acontecer aqui no Brasil, né, porque acho que o Brasil, a indústria de investimentos está sempre atrasada, uns 15 anos, pelo menos, em relação a lá fora. Então, quando a gente olha lá fora, várias casas multiprodutos, né, que têm uma gestão ativa, que passaram por gestão passiva, começaram a lançar os seus próprios ETFs. E eu acho que os ETFs têm uma grande desvantagem, né? Eu não vou entrar aqui no mérito o que é melhor gestão ativa ou passiva, assim, acho que isso é uma discussão muito mais ampla, né? Acho que nos Estados Unidos, o próprio Warren Buffett, né, o oráculo de Omaha, diz que é muito difícil você bater o S&P, e realmente lá fora é muito difícil, falando de renda variável, né? E realmente lá fora é muito difícil bater o S&P mesmo, mas o S&P tem 500 empresas, né? São 7 mil empresas listadas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente vive um outro mundo, né? Então, falando especificamente de renda variável, acho que a gestão ativa aqui no Brasil, ela ainda tem um grande período ainda em relação para bater os ETFs. Falar, Marcel, mas olhar nos últimos 3 anos, você bateu o Ibovespa, você bateu o IBX, olhando para um fundo de ações, tem sido muito difícil. E é verdade, tem sido muito difícil mesmo. Assim, acho que tem alguns fatores que explicam isso. Sejam os fatores da questão de commodities, né? Acho que a própria Petrobras, no índice brasileiro do Ibovespa, tem um peso ainda relevante no índice. A gente viu o quanto que a Petrobras performou nesses últimos anos, seja por causa de distribuição de dividendos, etc. Não vou entrar no mérito aqui de nenhum papel específico. Tem eventos também dos bancos que mais recentemente performaram muito bem, né? Com a volta de aumentar a taxa Selic no Brasil, e os bancos o setor financeiro como um todo tem de ser o mais beneficiado. Então, assim, o Brasil é sempre muito difícil, tem alguns eventos idiosincráticos. Então, eu explico, assim, que tem um movimento temporal, realmente, que os índices passivos têm batido, né, os fundos de investimento ativos, mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. E como é que a gente usa os ETFs nos nossos portfólios de Investment Solutions hoje? A gente pode fazer tanto uma alocação um pouco mais estrutural, se a gente tiver um viés mais de que, eu quero ter mais alocação em commodities, ou mais bancos, por qualquer motivo nosso de estratégia, certamente a gente deve fazer através de uma alocação, através de um ETF que vai perseguir o índice. Porque esses papéis, normalmente, não são os papéis que a gente vê comumente nos gestores de ações locais, né? Porque acho que os gestores são muito mais focados com viés de médio e longo prazo, e commodities é sempre muito difícil você prever. Então, eu costumo dizer que a gente aloca, através de ETF nos nossos portfólios, muito de forma tática, né? A gente faz movimento de curto prazo, a gente entra e sai na parte de renda variável, também tem utilizado alguns ETFs na parte de renda fixa para fazer alguns movimentos táticos também. Muita questão de liquidez e etc. E, assim, acho que os ETFs de renda fixa ainda carecem um pouquinho de melhorar a sua liquidez, mas eu acho que tem uma grande estrada para a gente aumentar o volume de ETF. Isso não significa que a indústria ativa ela vai morrer, muito longe disso. De novo, eu acho que lá fora é um grande exemplo para a gente que essas duas indústrias elas podem
compartilhar e podem andar juntas durante um bom tempo. Legal. Marcelo, dá para pensar em ETF como uma posição estrutural? Comprar o BOVA11 e manter para sempre? Ou mesmo aqueles setoriais? Eu acho que sim, né? Acho que no Brasil, assim, se a gente olhar para trás, né, de janelas mais longas, os fundos ativos batem o índice com uma certa vantagem. Acho que o Brasil tem muitas oportunidades, assim, em termos de informacional, ainda não é o ideal, as informações não... Então, os gestores conseguem capturar muito bem isso. Tem esse momento mais recente e difícil para a indústria. Então, de forma estrutural, se você é aquele investidor que simplesmente quer ter exposição à bolsa dentro do seu portfólio, ele pode, sim, ter esse componente estrutural na sua carteira. Mas a gente lá na Sul-América, a gente sempre ainda pensa hoje que de forma estrutural a gente prefere estar alocado em gestores de ações, né? Que, como eu falei, tem batido assim, em janelas mais longas do índice. Porque às vezes parece que não, mas de novo, citando o Warren Buffett, né, ele fala muito da questão dos juros compostos, né? E os juros compostos, assim, eles são matadores. Então, se você tem, mas o ETF eu compro rapidinho, ali eu não tenho problema com a gestora, não sei quem é, e etc e tal, a gestora está me ganhando só 1,5% ao ano. Mas vai compor esse 1,5% ao ano se a sua alocação é uma alocação de médio e longo prazo, nos próximos 15 anos, quanto de dinheiro que você deixou na mesa, né? Então, assim, eu acho que sim, em alguns momentos ela pode ser utilizada como alocação de curto prazo. Eu acho, assim, que no momento a gente prefere usar os ETFs como uma alocação muito mais tática do que se pensando no longo prazo. E, assim, o longo prazo no Brasil também é sempre muito difícil, né? Esse longo prazo já é difícil de análise de investimentos como um todo, quiçá no Brasil. O índice, apesar de ter melhorado muito a composição do índice, ele ainda é muito carregado em commodities, ainda é muito carregado em setor financeiro. Se a gente olhar ali no ano 2015, 2016, tudo que aconteceu no Brasil, Cooperação Lava Jato, Petrobras, etc., quem tinha alocação no índice Ibovespa acabou sofrendo muito, porque Petrobras tinha um peso bastante relevante. Como isso acabou ajudando nos anos mais recentes, né? Quem tinha alocação também no índice ali em 2018, 2017, os bancos, né? Que tinha toda aquele viés de que os bancos vão morrer, os bancos tradicionais vão morrer, só vai ter banco digital. Então, os bancos acabaram performando muito mal. Acabaram mostrando de novo aqui que os bancos estão super vivos, né? Então, assim, o índice ele é muito ainda concentrado em alguns setores no Brasil. Então, se você vai ficar um pouco à mercê de movimentos que você não tem controle nesses índices, né? Você que trabalha com wealth, enfim, gestão de grandes fortunas, institucionais, vocês consideram investimento em criptomoeda como algo válido para esse tipo de público? Eu ainda tenho meus receios quanto à criptomoeda. De repente, pode ser um pouco da minha idade, né? Você vai ficando muito tempo no mercado. Então, assim, eu acho assim, que criptomoeda ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Então, assim, apesar da legislação para os clientes institucionais já até permitir investimento em criptomoedas, eu diria que a gente não vê no mercado ainda um investimento em criptomoedas. Acho que o mercado de criptomoedas ainda é dominado por pessoas físicas, né? E por que é dominado por pessoas físicas? Eu acho que é muito explicado pelo ganho rápido, né? Todo mundo quer ficar rico rápido, né? E às vezes não é bem assim, né? Não sabe os riscos que estão correndo, né? Acho que tem uma série de questões ainda estruturais. Eu acho que esse é um mercado, principalmente o mercado de blockchain, ele é um mercado que vem ajudar muito as tecnologias do mundo financeiro como um todo, né? Mas tem uma série de moedas, assim, as pessoas compram Bitcoin, compram Ethereum e tantas outras moedas sem saber exatamente o que está comprando. Então, a gente é muito receoso, a gente não tem nenhum tipo de alocação em criptomoeda, não pretende ter, pelo menos no curto prazo, né? Acho que até muitas das coisas serem esclarecidas em termos regulatórios, assim, mas assim, a pessoa física adora criptomoeda, assim como compra muito fundo imobiliário também, que é o jeito de investir em imóvel no Brasil, sem comprar um imóvel, etc. Assim, tem alguns modismos que a gente tenta ficar completamente fora desses modismos. Fundo imobiliário vocês não gostam? Não é que o fundo imobiliário é uma classe investível para a área de investment solutions, sim, né? Mas acho que do ponto de vista de institucional, assim, hoje a gente não tem nenhuma alocação em fundo imobiliário, apesar de que alguns fundos imobiliários terem de ser recuperados, muito primeiro por questão de liquidez, como eu acabei de falar, ainda é um mercado muito povoado do mundo de pessoas físicas. Aí estou falando dos fundos mais listados, né? Sim. Porque o fundo imobiliário tem os fundos listados, tem aqueles fundos fechados, que acho que de repente para os institucionais, onde tem uma maior oportunidade, né? Que não tem aquela variação na cota muito grande. Uhum. Mas o que eu acho, assim, que o mercado de fundos imobiliários listados, ele no Brasil ele ainda é muito
correlacionado com a taxa de juros, né? Então, quando você pega a taxa de juros em um movimento de uns índices do IRFM, né, que é um índice dos títulos pré-fixados, o título dos IMAs, né, da Ambima, das NTNBs, quando as taxas abrem, os fundos imobiliários tendem também a sofrer um pouco mais. Sofrer um pouco mais com menos liquidez, né? Estamos falando do investimento institucional, investidor institucional, que tem um volume de recurso aplicado no mercado bastante grande, comparado com uma pessoa física, né? Então, às vezes, quando precisa dar uma saída para algum investidor institucional, essa liquidez acaba pesando no mercado de fundos imobiliários. E para a pessoa física, assim, eles acabam assim, tendo tickets um pouco menores, acabam saindo ou entrando de forma um pouco mais fácil. Mas eu acho assim, a carteira imobiliária, assim, o fundo imobiliário é um alvo do cliente, dos portfólios, é que hoje eu acho que ainda tem algumas coisas que nos impedem ainda de ter uma exposição maior. Falta liquidez ali. Acho que falta liquidez, acho que tem a questão da correlação com os juros, e eu prefiro ter, porque, assim, se eu tenho uma correlação muito grande com os juros, eu prefiro ter na liquidez, que eu saio em D0, saio em D1, pode ter algum tipo de pênalti de marcação ao mercado, mas ele vai ser muito menor em relação ao volume, que é um mercado muito mais denso, muito mais profundo do que a parte imobiliária. Marcelo, aproveitando que a gente tocou nesse assunto de fundos imobiliários, tem outra categoria talvez até mais nova, né? Os FIAGROS. Como que você vê isso aí? Teve vários problemas, né? Enfim, AgroGalaxy, o agronegócio dando uma cambaleada ali e sofrendo também nas cotas, né? Lá, como que vocês olham? É algo ininvestível para vocês hoje? O FIAGRO, assim, ele pode ser um objeto de investimento. A gente não tem nada de FIAGRO hoje nos portfólios, mas eu acho que o FIAGRO ele carece do mesmo questão que alguns produtos de modismo aqui no Brasil eles carecem, né? Acho que o FIAGRO veio uma grande solução para o agronegócio no Brasil. O agronegócio no Brasil é bastante pujante, né? Então veículos como esse poderiam desenvolver ainda mais o mercado de agronegócio e dar acesso a pequenos investidores, até grandes investidores, a esse tipo de setor, né? Mas eu acho que, como tudo, né, veio com a questão também de todo mundo querer comprar, né, dado que o agronegócio ia ser o grande motor da economia brasileira, então muitos gestores, né, muitos fundos foram montados, de repente, com operações que não deveriam ter sido montadas, né? Aquele afã do crédito é muito forte, naquele afã de... Então, assim, eu não sei se todo mundo que montou os FIAGROS, né, ou todo mundo que criou esses fundos, tinha a expertise necessária para estar alocado nesse setor. E aí eu estou falando de estruturas, muito mais ainda os clientes, né? Acho que muitos clientes que acabaram alocando em FIAGROS não sabiam exatamente o risco que estava se correndo, né? Vamos lembrar que apesar do grande desenvolvimento do agronegócio brasileiro, é um negócio assim que ainda é cíclico, né? Depende muito de safra, depende de tempo, depende de uma série de outras coisas que os grandes investidores de agronegócio sabem disso e estão investidos nisso com esse tipo de ciclo. Às vezes os investidores menores não têm essa percepção. E quando acontece algum tipo de drawdown na cota, todo mundo começa a fazer aquele resgate em manada e acaba baixando a cota mais ainda. Então, assim, acho que esse mercado tem um longo caminho para percorrer de desenvolvimento. Mas é natural, assim, acho que outros produtos passaram por isso também. Acho que os próprios fundos imobiliários, alguns deles aprenderam muito a lição nesses últimos 15 anos também. E vai acontecer com os FIAGROS. Fundo monoproduto, né? Na época ali dos fundos imobiliários. Exatamente. As coisas eram um problema lá atrás. É isso aí. Eu acho que assim, é uma grande escola o mercado. O problema são sempre tentar evitar modismos e eventos de manada, né? Legal. Marcelo, acho que as perguntas que eu tinha mais ou menos nessa linha, tem algum ponto assim que você queira explorar também? Eu acho que assim, só uma classe que a gente acabou não passando por aqui, acho que a parte de renda fixa internacional, né? Acho que a renda fixa internacional acabou ficando muito à margem do olhar dos olhos dos investidores brasileiros nos últimos 15 ou 20 anos, mas se a gente olhar hoje, acho que tem algumas oportunidades acontecendo no mercado, né? Quando você olha lá para fora de novo, com uma Treasury ali por volta de 4,20, por volta de 4,25, se você entrar em um produto hedgeado, ou seja, um produto que faz o hedge sem a exposição, você tira a exposição cambial, e quando você tem uma diferença entre os juros, né, que é os juros local e os juros lá fora, que por mais que os juros lá fora ainda estejam em patamar um pouco alto para os níveis dos países desenvolvidos, você tem o que a gente chama de carry trade, né, que é esse diferencial de juros muito grande, ainda mais agora nesse momento que o Brasil está no contraciclo, né, tá todo mundo desenvolvido abaixando a taxa de juros, a gente está aumentando a taxa de juros, você já tem só nesse diferencial de juros você já ganha um percentual bastante relevante. Se você considerar que pode ter algum fechamento na curva de juros, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, aí a gente pode citar o efeito de eleições americanas que no início, se por um acaso o Trump ganhar,
vai ter uma atitude um pouco mais protecionista, que pode ser bom para os Estados Unidos no curto prazo, mas é ruim para o mundo como um todo, você olha que tem bastante oportunidade na Europa, em juros europeus. Né? Então, alguns gestores de fundos de investimento de renda fixa já dão acesso aos investidores locais através de feeders funds aqui no Brasil, ou através, a gente consegue acessar para os nossos clientes a cota mais barata, né, que é a acessão diretamente lá fora, através de alguns produtos que a gente tem. Então, a gente acabou se beneficiando, um movimento bastante relevante na carteira do portfólio de alguns investidores, aproveitando esse fechamento da taxa de juros. A gente acabou reduzindo, a gente reduziu agora mais recentemente a nossa exposição para tentar se proteger de algum evento de eleição americana, mas eu acho que olhando num curto, no médio prazo, a parte de renda fixa internacional pode trazer alguns ganhos se a gente vai continuar com esse diferencial de juros e para produtos redeados também. Então, acho que é uma classe de investimento que o investidor, não só o investidor institucional, mas como o investidor como um todo, né, o de varejo também, tem que olhar com um pouco mais de bons olhos. Legal. E o diferencial de juros, pelo menos quando você olha Selic e o título do Fed, tende a aumentar, né? Lá caindo e aqui voltando a subir. Exatamente. Isso aumenta o nosso carregamento, né, que é o carry trade. Então, assim, a Europa já está num momento diferente dos Estados Unidos, né? A Europa, assim, não tem o mesmo dinamismo da sua economia, do PIB, como os Estados Unidos. Então, pode ser que a taxa de juros lá já começou a cortar antes dos Estados Unidos, pode ser que acelere se vier algum movimento um pouco mais protecionista da economia americana. Então, tem oportunidade de taxa de juros no mundo também. Legal. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação aqui. Muito legal. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Agradeço também você que assistiu o programa. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais. Foi? Muito bom, hein? Deu quanto tempo de programa? Putz, acho que uns 50 minutos. Quanto tempo deu?